Ô, Mili, e o Fábio, hein, Mili? Me fala do Fábio, porque, Que assombro, hein? cara, eu tô à vontade, porque o Fábio, quando foi contratado, eu critiquei, tá? Eu falei, cara, vai contratar esse goleiro com 42 anos, na época acho que tinha isso, né? É. Eu fui um imbecil, né? Como tantas vezes eu já fui e somos de vez em quando, todos nós erramos. Eu tive uma opinião completamente equivocada, né? Porque o Fábio provou pra mim e acho que pra todo mundo o quanto a gente tem que pensar melhor para falar sobre determinadas coisas em função apenas da idade de alguém, por exemplo, né? É um dos preconceitos que existem por aí. E aí eu tenho defendido, Miri, nas minhas resenhas, no meu canal, ou na Placar, onde eu converso e tal. Eu pergunto o seguinte, por que o Fábio não está na seleção brasileira? Por que o Fábio hoje, eu vou além disso, por que o Fábio hoje não é titular da seleção brasileira? Mas ok, que ele É. seja um dos três. Ah, porque ele tem 44 anos. Gente, a gente só sabe que o Fábio tem 44 anos porque se a gente der um Wikipédia nele, ou der um Google. Porque você olha ele jogando, quem é que diz que ele é um veterano, que ele é um cara que não pode mais jogar, ou que ele é inferior a um jogador, a um goleiro de 30 anos? Então, assim, não faz sentido nenhum o Fábio não ser convocado porque ele tem 44 anos. Ah, porque tem a Copa do Mundo. Sim, a Copa do Mundo não é daqui a 5 anos, nem daqui a 3. É ano que vem, gente. Copa do Mundo é daqui a um ano, menos de um ano. O Fábio não vai estar mais pegando o que ele está pegando daqui a um ano? Então, eu queria que você me falasse o que você. Se eu estou exagerando sobre o Fábio, Mili. Não, não. E acho que a história foi muito injusta com ele, porque ele joga em alto nível, ele jogou no Vasco em alto nível, altíssimo nível no Vasco. Ele jogou no Cruzeiro em altíssimo nível. Ele saiu do Cruzeiro da maneira mais deselegante que o Cruzeiro poderia ter feito, né? Virou SAF, era um custo, não era custo-benefício, não deixava mais que ele ficasse. Ele não teve uma festa, ele não teve uma despedida, ele não teve um. Eu acho isso muito feio. Mas aí ele vai para o Fluminense e ele reescreve a própria história. A campanha da Libertadores, talvez a gente não tivesse ganho se não fosse ele no gol, Ilan. Ele fez Certamente. defesa, Talvez não, certamente. certamente, eu acho. E agora, no Mundial, também. Ele tem feito defesa, não são muitas defesas por partida, porque a defesa do Fluminense realmente se encaixou. Tá Então ela está sólida, né? protegendo o Fábio, está muito sólida, mas quando ele é exigido, ele tem feito lá as coisas dele. Acho que hoje ele é o melhor goleiro do Brasil. Quem é melhor do que ele? E mesmo dos que o Alisson está pegando mais do que ele, o Everton está pegando mais do que ele? Não, não. Concordo com Então é você. ele o cara, né? Zero O do City clubismo. está E tenho pegando ouvido mais. isso de muita gente, Mili, tricolores ou não. Eu tenho ouvido, lido. O pessoal posta, gente, não tem como. Ah, eu sou Flamengo, mas não tem como. Quem é que tá pegando mais que o Fábio? Ah, eu sou Corinthians, mas não tem ninguém pegando mais que o Fábio. Assim, você É. olha pro cara e você não fica com nenhum receio de levar um gol de bobeira. Pode acontecer, né? Todo mundo falha. Mas o Fábio, ele passa uma segurança. Ele é um monstro na frente dos caras, né? É, Você sabe que o cara vai entrar cara a cara com ele e tem uma chance grande dele salvar. Como acontece volta e meia. Então, sim. assim, acho muito. É muito difícil hoje alguém questionar isso aí. Você acha que o Fluminense vai passar a ter algum jogador na seleção brasileira com o Ancelotti depois dessa campanha? Você acha que muda alguma coisa nesse cenário, Miri? Você consegue enxergar, por exemplo, o Ancelotti com a cabeça que a gente mais ou menos entende que ele tem? Você consegue ver ele chamando o Fábio, por exemplo? Consigo, porque eu acho que ele talvez o Ancelotti não tenha os vícios que as pessoas aqui têm, que colocam o Fábio como um goleiro que não é de seleção, sabe Deus por quê? Se ele jogou em alto nível no Vasco, no Cruzeiro e agora no Fluminense. Então, talvez o Ancelotti. Bom, o Ancelotti deve estar simpatizando com o Fluminense, porque é as cores da bandeira da Itália. Então, acho que ele está vendo o Fluminense jogar. E se ele está olhando com esses olhos, ele está vendo que esse é um goleiro de altíssimo nível. E não há os outros que jogam, inclusive, Premier League, não estão pegando o que o Fábio está pegando. Então, acho que sim, mas eu espero que não vão muitos para a seleção, não, viu, Ilan? Eu espero que. Eu não gosto quando o jogador é. Antes eu gostava, a Milha adolescente adorava o Edinho na seleção. Gente, o Edinho na seleção era um negócio fantástico. Ele saía para o jogo, ele era meio destrambelhado, mas ele era um bom destrambelhado. Quando o Edinho ia para frente, é porque ele sabia o que ele estava fazendo. Foi um grande zagueiro, né, Ilan? Edinho foi um Grande. grande zagueiro. É, Imenso, imenso. Um dos maiores imenso. zagueiros da história do clube. Difícil. Outro dia tive que votar aí, algum jornal que pediu sobre os maiores zagueiros, sobre o time, né? O maior time da história do Fluminense. Você fica com dificuldade, porque você tem Ricardo Gomes, você tem Uhum. Edinho, você tem Thiago, Nino, você tem o Thiago Silva. Assim, como é que você vai tirar também o Nino, por enquanto, nesse momento, dessa coisa aí, né? O Nino que foi um monstro também numa Libertadores. E outro, tem Píndaro, Pinheiro.
Pinheiro, que dizem, eu não vi jogar, mas dizem que foi um espetáculo, né? Para muita gente, o maior zagueiro da história do clube. Então, é difícil, né? E o Edinho conseguiu brilhar nessa posição tão tradicional, vamos dizer assim, do Fluminense, através dos tempos aí.